A Seccional São Paulo, da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Imobiliário, Coordenadoria de Direito Condominial, tem a honra de recebê-los para o webinar Promessa de Compra e Venda e as suas alterações da Lei 13.786/18, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial desse evento, anunciamos o Dr. Rodrigo Carpá, coordenador da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Olá, boa noite a todos. Só corrigindo, o coordenador da Comissão de Direito Condominial, que está incluída hoje sobre a presidência do Dr. Rubens Carmo Elias na Comissão de Direito Imobiliário. Então, eu sou coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial dentro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Aproveitar para saudar o Dr. Paulo Roberto Atier Picelli, que é um nobre advogado, sócio do Paulo Picelli Advogados, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB, da 101ª subseção, professor do Damásio, mestrando em Direito Civil pela PUC São Paulo, especialista em Direito Imobiliário pela Fundação Getúlio Vargas, especialista em Direito Civil pelo Grupo IBMEC, especialista empresarial pelo Grupo IBMEC. Um grande advogado, um grande amigo, uma pessoa extremamente ocupado, conhecedor dos assuntos imobiliários e que hoje vem até essa comissão para falar sobre a promessa de compra e venda e as alterações da Lei 13.786 de 2018. Agradeço a todos que estão aí ingressando nesse webinar. As pessoas ainda estão se logando. O nosso horário de início é 6h30, ainda são 6h34, então nós vamos esperar mais uns minutinhos antes que o Paulo possa proferir a palestra e aproveitar e te passar já a palavra, Paulo, os agradecimentos. Foi difícil de trazer para cá em função de tantos compromissos. Você acabou de me falar que você tem quantas aulas para gravar para segunda-feira? Boa noite a todos, boa noite, doutor Carpá. Eu tenho 12 aulas para gravar para segunda-feira e quero agradecer, antes de mais nada, em nome da OAB do Tatuapé, da 101ª subseção, e em nome próprio também pelo convite. É uma honra estar aqui e é uma honra, eu admiro muito, sempre admirei, vou aproveitar agora para externar meu sentimento, tá bem? Sempre admirei você como profissional, tive a honra de ser seu colega no mestrado e é uma honra estar aqui. Muito obrigado. Paulo, eu agradeço, a honra é recíproca, os bons sentimentos com certeza são recíprocos. Você é um grande conhecedor de direito imobiliário, já deixar aberto aí para que as pessoas te sigam no seu Instagram, do Paulo Picelli. Você traz muita informação útil para todos, você traz muito direito civil e é muito prazeroso de seguir. Então, te devolvo a palavra para que você possa iniciar sua palestra. Mais uma vez agradeço em nome da OAB São Paulo, agradeço em nome do presidente, do vice-presidente, do Dr. Caio, do Dr. Ricardo Toledo, do Dr. Rubens Carmo Elias, presidente da Comissão de Direito Imobiliário, e essa coordenadoria tem a honra de lhe passar a palavra para que possamos aí aprender um pouco mais sobre o direito imobiliário. Fique à vontade. Muito obrigado. Colegas, o tema tratado hoje, quero avisar previamente que ele é um tema que eu vou tratar de forma extremamente prática. A alteração da chamada Lei dos Distratos, a Lei de Parcelamento do Solo, a Lei de Incorporações, ela ainda traz efeitos
processuais. E eu sei que eu vou falar aqui para colegas que advogam tanto ao compromissário vendedor, quanto ao adquirente dos imóveis, tá bem? Preparei um material, mas antes de mais nada, eu quero chamar a nossa atenção, a atenção de todos aqui, para analisar tudo que vai ser dito à luz da cláusula geral da boa-fé. Porque nós vamos ver que todas as alterações, tudo que impacta no processo, até na fase de negociação, isso vai vir a ser analisado e deve ser analisado, até as notificações prévias, pela boa-fé. Não aquela boa-fé que nós falamos tanto, a boa-fé, estar de boa-fé, não estar de boa-fé, mas a boa-fé que, de fato, está no Código Civil, lá no 422, analisando a conduta das partes, a lealdade, a transparência, tanto da incorporadora, quanto da loteadora, quanto do próprio adquirente do imóvel. É isso que eu quero tratar, óbvio, com maior ênfase no desfazimento dos compromissos e das promessas de compra e venda, que foi o grande impacto da lei, porque nós tivemos um boom imobiliário, depois as pessoas acabaram sofrendo um impacto financeiro muito grande e fato é que, para alguns, o desfazimento dos compromissos e promessas de compra e venda se tornou muito vantajoso, porque chegamos ao ponto de receber 90% do que se pagava, com juros de 1% ao mês e correção monetária. Então, num processo de 20 meses, eu recebo 90%, mais 20% de juros, mais a correção monetária. Eu recebia mais do que eu paguei. Em meados de 2016, não estou defendendo a lei, tudo bem? Na verdade, tem algumas críticas. Mas esse foi o panorama em que a lei foi sancionada no final de 2018 e aprovada, entrou em vigor no início de dezembro. Primeiro ponto que eu tenho para a nossa reflexão, e não falo aqui em tom professoral, mas de reflexão, que sinto que tenho muito mais a aprender aqui hoje, é o termo rescisão. Eu falo rescisão, eu utilizo esse termo todos os dias, mas o termo rescisão, tecnicamente, ele não é adotado pelo Código Civil de 2002. Ele era adotado pelo Código de 16. Né? Ponte de Miranda, Orlando, Gomes tratavam da rescisão quando o desfazimento ocorria por invalidade do negócio jurídico, por lesão ou por estado de perigo. Hoje nós ficamos, então, com a resilição, eu já vou trazer aqui todo o material, para que nós possamos examinar juntos, e com a resolução. Eu acho importante porque é um termo que eu ainda utilizo no dia a dia, né? Mas não é bem técnico. Quando eu fui verificar e me aprofundar nesses estudos, foi justamente numa decisão de segundo grau que me chamou a atenção. Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui com os doutores. Eu acho que estou aparecendo. Legal. Então, eu coloquei aqui algumas noções preliminares, tá? Para que nós possamos refletir juntos. O Código Civil, começo aqui com ele, o 472 vai dizer o seguinte: o distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. O distrato, então, ele deve ocorrer pela mesma forma exigida para o contrato, e não pelo contrato. O que quer dizer isso, doutor Carpá? Estudando especificamente uma escritura pública de compra e venda. Lá no 108, os negócios de transmissão de bens imóveis acima de 30 salários mínimos devem ser realizados por escritura pública. Muito bem. Se eu realizo uma escritura pública, o distrato deve ocorrer também por escritura pública, porque é a forma exigida para o contrato. Ao contrário, por exemplo, da resilição, que é a denúncia, de um contrato de locação, que não exige forma nem escrita pela lei. Então, fica a liberdade das partes.
Esse é o primeiro conceito que eu tenho para trazer, que a luz da boa-fé vai impactar lá no exame final da lei. Deixa eu verificar aqui as perguntas. Não sei onde é que eu consigo expor e verificar as perguntas ao mesmo tempo. Lá embaixo você abre o chat, você consegue abrir. Tá bem. Achou lá embaixo? Tem uma barra, você tem o Q&A, que o pessoal pode mandar pergunta, e você tem o chat também. Acho que eu achei aqui agora. Obrigado, viu, doutor Gaspar? Já comecei aprendendo aqui. Legal. Muito bem. Aproveitar e agradecer o Dr. Luiz Rogério Barros, presidente da subseção do AB Lapa, presente aqui, sempre nos prestigiando. E vem o 473, o 473 e vai dizer o seguinte: a resilição, aí sim, a resilição unilateral, nos casos em que a lei explicita ou de forma implícita permita, vai se operar mediante denúncia. É justamente o que nós falamos. Quando que vai se falar em resilição unilateral? Nos contratos sem tempo determinado. É o que nós conhecemos por denúncia. E a resolução vai ocorrer por vontade das partes ou por culpa, por inadimplemento, lá no 475. Por que eu estou chamando a atenção desses conceitos se o tema não é especificamente esse? Eu estou chamando a atenção desses conceitos porque, mais adiante, nós vamos refletir sobre a súmula 543 do STJ, que vai falar que nos compromissos e promessas de compra e venda submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, no desfazimento, na resolução, caso a culpa ocorra por conta do vendedor, aquele que adquiriu vai ter direito à restituição de 100%. E essa súmula, ela ainda vigora. Só que a lei já tem uma disposição específica. Por isso eu entendo que é importante estudar, ainda que de forma breve, essa terminologia. Embaixo eu coloco a lei de incorporações. Não vou ficar me estendendo lendo a lei, mas só para que os colegas tenham aí a base legal. Tá bem? A 6766, lá no artigo 25, vai dizer o seguinte: olha, são irretratáveis os compromissos e promessas. Eu falo compromisso e promessa, mas não há diferença alguma na prática. Cessões e promessas de cessão que atribuam direito à adjudicação compulsória, estando registrados e confiram direito real oponível a terceiros. Eu achei importante fazer essa observação dos colegas, porque sempre que vai se dar alguma discussão, ainda que seja de desfazimento da promessa de compra e venda de um apartamento na planta, ou de um imóvel que faz parte de um loteamento, como nós vimos tanto na justiça, qual é o efeito prático do registro do compromisso ou da promessa em cartório? A verdade, eu coloquei aqui de forma bem simples. Registra o direito de sequela, ineficácia relativa de alienação a terceiro. Por que a gente registra? Para publicidade. Além de conferir o direito de sequela, a ação reivindicatória, o compromisso ele passa a ter eficácia real, esse registro ele não torna o bem inalienável. Quer dizer, firmei um compromisso de compra e venda, registrei. A pessoa que me vendeu, ela não está impedida de vender a terceiro, mas é óbvio que a prova da má-fé, eventualmente, está estampada, porque está público que eu firmei um compromisso de compra e venda. Por que eu fiz a observação de que essa ineficácia da venda a terceiro, ela é relativa? Por que é ineficaz a venda para mim que registrei e depois para um terceiro? Por quê? Se eu não pagar, se eu não terminar de cumprir a minha parte desse compromisso de compra e venda, esse terceiro adquirente passa a ter um efeito translativo de propriedade pelo compromisso dele. Porque eu não paguei,
Então, nunca poderia ser meu esse imóvel, apesar de ter o registro. Achei importante fazer essa observação também, já que estamos falando de promessa de compra e venda. Tá bem? Eu peço paciência, só porque eu estou aprendendo a falar e olhar o chat, tá bom, pessoal? Muito bem. Algo que se discutiu muito com a chegada da lei dos distratos, vamos se referir assim, a lei, em que pese não seja termo técnico, como nós já vimos, foi a existência ou não de um direito de arrependimento, e já entra um pouco na seara do direito do consumidor, pelo adquirente. E é algo muito comum, porque diversas vezes, pelo menos na prática diária, eu tenho visto pessoas que firmaram compromisso no stand de vendas e, passado um tempo, alguns dias depois, elas decidem que não querem mais aquele negócio. Só que isso não é direito de arrependimento ao pé da letra. Eu vou trazer aqui as considerações, mas o direito de arrependimento, ele foi criado para compras não presenciais. É claro, tecnicamente, essa compra ela é feita no stand de vendas, né? Se você for levar o pé da letra, o imóvel está sendo adquirido na planta, então não é uma compra de fato presencial. Mas esse mecanismo ele ocorre e foi criado realmente para compras pela internet, por telefone, que pese nem exista mais isso, ninguém liga mais, né, para comprar, ainda tem alguns programas na televisão, mas foi para isso. Então, é também um erro técnico falar que a lei que alterou e regulamentou o desfazimento das promessas e compromissos de compra e venda, ela traz um direito de arrependimento. Olha aqui, o 67A, no parágrafo 10, ele mistura aqueles 7 dias do CDC, coloquei aqui o dispositivo do CDC, e também a Lei 13.786 de 2018. Porque, na prática, nós sabemos que o stand é montado no local, muitas vezes, no local onde vai se dar a incorporação imobiliária. E não é nenhuma crítica à forma de venda aqui. Vou tratar um pouco mais adiante, para falar da corretagem, do informativo do STJ sobre o tema. Mas é importante para que saibamos que não é natureza jurídica de direito de arrependimento. É um desfazimento, é um direito, é a possibilidade de resolução por parte do adquirente. Ok? Não sei se ficou claro. Aqui. Eu posso disponibilizar o material, sim. Não sei como devo fazer, mas com o maior prazer. Eu até mudo de letra quando eu coloco assim, na prática. Por que na prática? Na prática, o que acontece? O adquirente deixou passar 10 dias, ele tentou diversas vezes fazer ligações, informando que queria desfazer aquele compromisso que ele assinou no stand de vendas. O que nós, como advogados, devemos orientar o cliente, ou de certa forma, difundir a informação técnica. E aí entra aquela questão da boa-fé, que eu comecei falando. A boa-fé, ela tem deveres laterais. Dentre eles, a lealdade, o dever de informação e a transparência. Se eu, é óbvio, muitas vezes vai ser difícil produzir essa prova, mas se eu tenho um cliente ou conheço alguém que foi e firmou o compromisso de compra e venda no stand de vendas, no local de incorporação, por exemplo, muitas vezes essa pessoa nem volta com a promessa de compra e venda. Ela sai, deixa os cheques e não volta com nenhum documento. A melhor forma de produzir, isso já pensando em eventual processo judicial, uma prova da manifestação de vontade de desfazer esse negócio, é óbvio, enviando e-mail e enviando um telegrama. Gente, hoje pelo correio, nós conseguimos enviar telegrama online. Se eu não me engano, custa R$ 7,49, R$ 8,49. Você entra lá no site dos Correios e manda um telegrama informando a vontade
de não manter aquele vínculo. Por quê? Nós temos um prazo aqui. Passado esse prazo de 7 dias, a contar do negócio firmado, você não tem mais esse direito. E essa é uma lacuna muito grande na lei. Por quê? Em regra, na minha opinião, não há mais direito de ingressar com uma ação e pedir o desfazimento, porque a lei regula. Uma vez que nós temos uma lei regulando a forma como deve se dar o desfazimento desse negócio, eu não posso chegar na justiça e pedir para o juiz desfazer um vínculo, porque há uma lei para isso. O STJ, em 2015, ele editou a súmula 543, que fala o seguinte: olha, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas. Aqui eu faço uma pequena pausa. No Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos a súmula 1, 2 e 3, que regulam o tema, e é óbvio. Por que se dá, e havia uma discussão muito grande, poxa, o consumidor pagou em 300 parcelas, em 60 parcelas, por que eu sou obrigado, enquanto incorporadora, enquanto construtora, a devolver em parcela única? Porque o efeito do desfazimento, de resolução, da resilição de um negócio, do rompimento de um contrato, é que as partes retornem ao estado anterior à contratação. Então, peraí, eu estou disponibilizando o imóvel ou o direito àquele imóvel que talvez não esteja pronto, então você tem que me disponibilizar o preço, ainda que haja um abatimento. Toma lá da cá, né? O status quo ante. E deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas. Integralmente, no caso de culpa, e aí entramos na seara do atraso ou não da entrega da unidade autônoma ou do lote, nós temos já a tolerância de 180 dias a contar da data informada, e isso gera uma discussão infinita, porque nós temos inúmeras possibilidades de inadimplir um compromisso de compra e venda, dentre elas, inclusive, a minha tese central de estudos, que é o inadimplemento antecipado. Quer dizer, o prazo para entregar é daqui 2 anos. Eu sei que o ciclo da incorporação é de 24 a 36 meses para eu edificar um empreendimento, entregar as chaves, a bits, etc. Poxa, mas já se passaram 18 meses e nem a fundação do prédio está pronta. Então, é evidente que esse contrato não será concluído. É aí que se aplica, por exemplo, a figura do inadimplemento antecipado, quer dizer, antes do termo do contrato. Nessa hipótese também deve ser devolvido 100% das parcelas pagas. Se nós analisarmos, pessoal, a súmula 543, não é? Porque agora nós temos a questão, tem uma lei que regulamenta o quanto vai ser devolvido e como. E já trago uma segunda questão e vou responder um pouco mais adiante. Qual é a data de assinatura dessa promessa de compra e venda? E se ela foi assinada antes da lei? Tá bem? Mas eu vou responder um pouco adiante. Ou parcialmente, caso o comprador tenha dado causa ao desfazimento. Quer dizer, o que acontecia antes da lei? A pessoa não tem mais condição financeira de pagar, de quitar, de adimplir o seu compromisso. Então, o que ela faz? Pede o desfazimento do negócio. Eu entendo que há alguns entraves, porque hoje tem uma lei que regulamenta, então não basta eu ingressar na justiça. Por que eu coloquei aqui a doutrina? Justamente porque eu não concordo com a impossibilidade de poder discutir o compromisso de compra e venda, o desfazimento na justiça, particularmente uma opinião pessoal minha, né? Pode ser que esteja errado. Aqui eu trouxe José Osório de Azevedo Júnior, que tem a obra O Compromisso de Compra e Venda, talvez seja a obra mais emblemática que nós temos no Brasil sobre o tema. Nessa obra, ele diz o seguinte, ele diz que o compromisso de compra e venda é o mais brasileiro de todos os contratos. E Rui Rosado de Aguiar Júnior, que trata especificamente sobre o desfazimento do negócio jurídico. Tá? Eu não gosto muito de ficar lendo slides,
Então, como depois nós vamos compartilhar esse material e vai ficar salvo, eu vou evitar ficar lendo exatamente o que está escrito no slide. Tá? Acho que os colegas podem acompanhar, tá bem? Mas a doutrina, em tese, ela prevê a possibilidade de o adquirente desfazer o negócio. A jurisprudência também previu. Então, depois eu trago um dispositivo legal que, opa, peraí, vamos barrar por N motivos. Tudo bem? É óbvio que havia um impacto econômico enorme. Quem advoga e atua com as incorporadoras sabe disso. Mas o judiciário ele estava barrando alguns casos, por exemplo, de investidores que adquiriram 4, 5 salas comerciais e ingressavam. Não. Agostinho Alvim ele já disse que a regra é o cumprimento do contrato, a exceção é o não cumprimento. Tá bem? Eu não sei se nós temos alguma pergunta. Doutora Camila, e quando o vendedor... Eu posso responder no meio da... Pode, lógico, Paulo. Tá. Pode responder como você achar melhor. Obrigado. E quando o vendedor demora para assinar a escritura, quando o cliente já efetuou o pagamento do imóvel à vista. Doutora Camila, se eu já paguei, já quitei, eu tenho um direito, e a súmula 239 do STJ, salvo algum equívoco, ela permite um direito à adjudicação compulsória, ainda que não esteja registrada essa promessa de compra e venda. O que é a adjudicação compulsória? Nada mais é do que o juiz suprir a vontade do vendedor na outorga da escritura definitiva. Então, é óbvio, há sim esse direito. Tá legal? Ele também está regulado pelos artigos 1417 e 1418 do Código Civil. Eu vou continuar aqui, então. Opa. E o José Osório de Azevedo, a grande questão aqui, e o que é muito importante, eu achei que tinha perdido o chat, imagina. O que é muito importante nós temos em mente? Como eu falei, volto para a boa-fé. A boa-fé é um tema que eu gosto de estudar muito, porque ela é muito profunda. Não é porque eu estou pedindo o desfazimento de um negócio, ou mesmo a vendedora, pelo meu inadimplemento nas parcelas, resolve extinguir o negócio. Eu estou atrapalhando a venda para um terceiro. Então, ela quer vender para um terceiro, rescinde o meu compromisso de compra e venda. Eventualmente, pode ter que me devolver alguma coisa. Se houver sobra, tem que fazer os cálculos e nós vamos chegar lá. Nem sempre o adquirente ele vai ter algo a receber. Nem sempre o adquirente vai ter algo a receber. Vamos imaginar o seguinte, eu compro um apartamento aqui em São Paulo de 700 mil reais. Paguei 10 mil. Recebi as chaves, ingresso no apartamento. Deixo de pagar 80 mil. Numa resolução de compromisso de compra e venda, ingressando no imóvel, deixo de pagar 80 mil de parcelas. O que eu vou alegar para ter restituído? Então, veja que o direito à restituição pelo comprometente comprador, ele não é absoluto. É o juiz, novamente, analisando a boa-fé, a conduta das partes, é que tem que estabelecer. Agora nós temos uma lei, tá bem? Eu estou trazendo as implicações da lei, ok? Coloquei aqui de novo em outra letra, sempre que eu coloquei assim é porque é uma observação prática. Esse recurso especial, o STJ, ele julgou quando ele optou por mitigar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor pela lei consumidor ou destinatário final, teoria finalista. O STJ, no julgamento desse recurso especial, pela ministra Nancy Andrighi, ele decidiu o seguinte, olha,
nós temos que mitigar a aplicação da teoria finalista. Então, a teoria adotada hoje se chama finalista mitigada. Por quê? Eventualmente, se eu adquiro uma sala comercial para locação, eu não tirei esse imóvel da cadeia econômica. Então, eu não sou destinatário final. Se eu não sou destinatário final, eu não sou consumidor. Mas é justo eu, que sou advogado, não atuo, eu atuo com direito imobiliário, tudo bem, mas um criminalista, por exemplo, que adquira uma sala comercial para alocar, é um investimento. Ele não atua, não tem expertise, eventualmente, na compra e venda de imóveis, na intermediação, não sabe os riscos do contrato, nem nós sabemos às vezes. É justo que ele não seja considerado consumidor? Não. Por isso, a teoria adotada hoje pelo STJ nesse tipo de discussão, aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos compromissos de compra e venda, seja para revisão contratual, para execução do eventual saldo remanescente, para o desfazimento do negócio, é a teoria finalista mitigada. Nesse recurso especial que eu coloquei aqui, foi julgado o caso de uma costureira, e ela era uma pessoa simples, e foi o primeiro caso julgado, e ela era uma pessoa muito simples, e comprou uma máquina de costura para trabalhar em casa. Ela, em tese, não seria consumidora, por isso a jurisprudência foi sendo alterada, tá bem? Achei interessante trazer um caso diferente, para que a gente possa entender o raciocínio da corte. Não tem perguntas. Novamente, eu trago a lei para que nós possamos refletir. Na forma de devolução. Em tese, o 43, em síntese, o 43 da lei 13786, ele vai dizer o seguinte: a resolução ela pode ocorrer quando houver a vendedora ultrapassado o prazo para a entrega do imóvel. E ela dá um prazo, ela já mitiga o conceito básico, ela anula o conceito básico de tomar lá da cá, que eu acabei de falar, de que as partes retornem ao estado anterior da contratação, porque ela concede um prazo para devolução. É claro que pensando que a incorporadora é uma empresa, que há um fluxo de caixa, que se todo mundo pediu de extrato, ela quebra, é plausível, mas fato é que mitiga-se a natureza jurídica do desfazimento do negócio, porque tem alguém inadimplente. Nesse caso, o imóvel não foi entregue. Podemos desfazer o negócio, mas só daqui 2 meses eu vou te pagar. Tudo bem? Pelo índice de correção, e nós vamos ver já já, que eu estabeleci. Tá bem? Legal. Vem o 67 e traz aqui algumas das despesas a serem descontadas. Primeiro, a integralidade da comissão da taxa de corretagem. Na prática, qual que é a implicação disso? O corretor, ele é um fio. Ponte de Miranda dizia que o corretor é um fio, que ele vai levar a eletricidade. Ele vai tirar a eletricidade e vai levar a uma lâmpada. E assim é o corretor, ele une as partes. Então, ele une alguém que quer um interesse com outra pessoa que quer um interesse. Aqui é a compra e venda de um imóvel. Perfeito. Qual é o resultado útil da corretagem? Aproximar as partes. Poxa, então é devido ao abatimento da corretagem. Tudo bem. Só que na prática, eu pego um compromisso de compra e venda que não explicita o quanto eu vou abater. Coloquei aqui, também em letra diferente, porque é um tema prático, o tema tratado pelo STJ lá no tema 938 do STJ. Foi em 2015 para 2016 esse julgamento de recurso especial também. O que é que o STJ definiu? Que o pagamento da corretagem, ele é sim devido pelo adquirente. Por quem vai ao stand de imóveis, mesmo que eu me dirija a um stand de vendas da incorporadora, eu tenho que pagar a corretagem, sem problemas. Só que, quando eu ingresso, qual foi o problema técnico disso aqui? Quando eu ingresso com uma ação
de desfazimento do meu compromisso, por exemplo, além daquela taxa dos 25% que eu perco, vão ter lá mais, por exemplo, 30 mil de corretagem. Então, de 100 mil, eu vou perder 25 mil mais 30, são 55 mil que eu estou perdendo. Via de regra, não são em todos os compromissos que esses valores estão bem explicitados. Por isso é importante que nós nos atenhamos ao tema 938 do STJ, porque lá na decisão do ministro Salomão, ele vai dizer o seguinte: olha, é importante que esteja bem destacado, é importante que a informação seja passada com clareza ao adquirente desse imóvel, fazendo menção também ao dever lateral de informação da boa-fé. Veja como a boa-fé ela permeia todos os temas, praticamente, de discussões, especialmente contratuais, né? Se a boa-fé é objetivo. Uma pena convencional, que não poderá exceder 25% da quantia paga, todas cumulativas, tudo bem? Não é necessário que a incorporadora alegue o prejuízo, ou seja, não necessariamente ela precisa ter um prejuízo com as custas de administração, de manutenção do negócio. 25% é automático. E aí nós ingressamos num tema bastante delicado, que é a taxa de fruição. Eu vou passar de slide para que nós possamos entender. A taxa de fruição aqui pela lei é 5% do valor do imóvel ou do valor do contrato atualizado. Qual que é a grande questão aqui? No exemplo que eu havia dado, eu ingressei num imóvel, eu estou morando nesse imóvel há 1 ano. Vou pedir o desfazimento do negócio. Além dessas taxas, eu vou ter que indenizar a vendedora pela fruição desse bem, no valor de 0,5% do contrato atualizado. Então, num contrato de R$100 mil, 0,5%, eu faço as contas aqui, vai dar R$5 mil, dá R$5 mil, se não me engano, ou R$500. Dá R$5 mil, e multiplico pelo número de vezes em que eu estive no imóvel. Então, se eu fiquei 10 meses no imóvel, são R$50 mil. Então, R$50 mil mais 25%, mais a corretagem. Entende a questão prática aqui? Eu posso sair devendo. Eu não só perco tudo que paguei, que é vedado pelo artigo 53 de uma lei federal, que é o Código de Defesa do Consumidor, é vedada a perda total das parcelas em contrato de compra e venda de imóvel, como eu fico devendo. E aí, na prática, no escritório, eu coloquei até uma decisão aqui, eu não consegui achar o número, mas eu disponibilizo para os colegas depois. Eu não me conformei com isso, porque um imóvel, você pega um imóvel de alto padrão, que realmente a pessoa ficou 1 ano, ela fica devendo 200, 300 mil reais, além de perder tudo que pagou. A função dessa pena, qual é? Dessa taxa? É indenizar. É indenizar quem teve o prejuízo. Indenizar o que é? Indene, tirar o dano. Poxa, já há uma penalidade pelo desfazimento do negócio por culpa do adquirente. Já estou perdendo aqui a corretagem. Eu posso punir alguém 2 vezes pelo mesmo fato? Essa é a discussão que a lei nos traz a refletir. Eu vou mudar de slide aqui. Observação prática sobre a taxa de fruição. Coloquei uma decisão do STJ, não é muito recente, mas ela é ainda majoritária, tá bem? Quando que se considera a posse do imóvel? Com a entrega das chaves. Muitos vão falar, é com a emissão do habite-se. Não, o habite-se é uma obrigação perante a municipalidade. Aquele imóvel está habitado. Tanto é que em São Paulo, por exemplo, o imóvel pode ser entregue, pode ser expedido o habite-se com contrapiso. Quem é que vai morar no imóvel com contrapiso? Ninguém. Então, se considera disponível o imóvel com a entrega das chaves. Do lote, muitas vezes, na assinatura do contrato, você vai ter ele disponível para construção. Agora,
coloquei aqui, a natureza do arbitramento de uma taxa de ocupação é compensar eventuais perdas e danos daquele que vende. Correto? Muito bem. Eu posso punir alguém 2 vezes pelo desfazimento do negócio? Desembargador Francisco Loureiro, que é referência, inclusive, na matéria, entende que sim. Se ficar devendo, se o adquirente ficar devendo, não há qualquer problema. Tem que executar e tem que pagar a dívida ainda, além de perder tudo. Vou compartilhar com vocês aqui o trecho de uma decisão que nós tivemos no escritório. Depois eu faço questão de disponibilizar o número para vocês. Qual foi a questão aqui? Numa discussão, num loteamento, nunca esteve disponível para construção por N motivos práticos esse lote. Então, ainda que o cliente quisesse, ele não poderia construir, não poderia usar, não poderia utilizar das suas faculdades, construir, usar, alugar, enfim. E nós trouxemos essa tese. E a loteadora não se desincumbiu do ônus de provar que o imóvel estava disponível, porque ele não estava. E nós conseguimos êxito. Deixei aqui um pouco maior a letra aqui. Estou sem óculos, mas eu acho que vocês conseguem enxergar bem. Lembrando que, muito embora deduzidos os prejuízos superiores aos indicados pela sentença recorrida, isso foi no Tribunal de Justiça de São Paulo, nenhuma prova corrobora a afirmação, nem mesmo documental, ônus do qual não se desincumbiu ao apelante, circunstância que afasta o pleito de majoração dos valores. Então, quer dizer, não houve taxa de retenção. Aqui a loteadora, ela apelou porque falou, poxa, tudo bem, nós temos aqui uma retenção, um percentual, mas e a taxa de fruição? Não houve. Por quê? Porque não houve prova de que houve fruição. Por isso, nós temos que nos ater aos fatos. Muitas vezes, e aí vem a figura na filosofia na hermenêutica do juiz Hércules. Juiz Hércules foi uma figura criada por um escritor, e ele disse o seguinte: o juiz tem que ter uma força hérculea para analisar os fatos, agir com braveza, para que se faça, de fato, a justiça, né? E aqui, a atenção que se tem aos fatos, apesar de nós termos um dispositivo que estabelece uma pena. Acho que é bastante relevante. Eu não consigo reduzir a tela. Eu confesso que eu também não sei. Talvez alguém possa orientar o Dr. Wilson aqui. Eu também não sei. Tá bem? Vem o 67, o parágrafo 5º e o parágrafo 6º, que, em tese, eles vão dizer o seguinte: se o empreendimento ele estiver submetido ao patrimônio, ao regime de patrimônio de afetação, o que é patrimônio de afetação da Lei de Incorporações? É separar aquele empreendimento do patrimônio da incorporadora. Para quê? Não ocorra o que aconteceu com a Encol. Aquele empreendimento não vai responder por dívidas da incorporadora. Aquele empreendimento tem um patrimônio próprio. Afetar o que é? Separar. Tudo bem? Ele só responde por prejuízos dele mesmo. E evitar que recursos sejam tirados, passados para a incorporadora, passados para outros empreendimentos. Essa é a função do patrimônio de afetação. Então, a lei traz uma benesse. Qual é a benesse? Por aqueles que afetarem a incorporação. No distrato, a multa é de 50%, só que você vai ter que pagar. Na prática, é isso. Seja estabelecida aqui na última frase. A limite é até 50% do que foi pago. Então, paguei 100 e recebo 50. E até a expedição do habite pode ser afetado o empreendimento. Só que aqui, o que está na prática? Qual é a leitura prática que nós temos que fazer? Se eu afeto o empreendimento, eu também tenho a benesse do regime especial de tributação, que é de pagar 4% de todos os tributos federais sobre o valor geral de vendas. Então, tem uma dupla benesse aqui. Eu afeto o empreendimento, tenho um benefício tributário e pago
50% em eventual desfazimento de compromisso de compra e venda de alguém que adquiriu o meu imóvel, o imóvel que eu disponibilizei à venda na planta, por exemplo. Tá bem? São pontos para que nós reflitamos. Aqui, se eu não afetar, Wilson, eu vou procurar disponibilizar esse material de alguma maneira, tá bem? Eu vou entrar em contato aqui e ele vai ser disponibilizado certamente. Caso não tenha afetado, o pagamento, ainda assim, ele vai ser feito 6 meses depois, 180 dias não são 6 meses, mas 180 dias depois do distrato. Aqui, se eu afetar, eu vou pagar 30 dias depois da expedição do habite. Em nenhuma das hipóteses ocorre a restituição das partes ao estado anterior da contratação. Quer dizer, a base do desfazimento do negócio jurídico, seja por resolução, por inadimplemento ou não, deixou de existir. Porque o único que está tendo aqui, pela leitura do dispositivo legal, é uma crítica técnica, a contraprestação é o vendedor. Já que eu vou ter que esperar 6 meses ou 30 dias depois da expedição do habite para receber, e vou receber em prestações. Por fim, pessoal, eu quero fazer 2 observações antes de entrar aqui no tema da aplicação da lei. A importância da notificação. Eu volto à importância da notificação, porque quanto mais clara for a notificação, isso em qualquer área do direito, não é? Quanto mais transparente, quanto mais você permitir a composição amigável, né? Na elaboração do Código de Civil de 2002, Miguel Reale já disse que a obrigação é um vínculo de colaboração, de cooperação entre as partes pelo inadimplemento, melhor vai ser uma eventual demanda, porque o juiz vai analisar. Isso reflete em quê, como advogado e como advogada? Na sucumbência. Quem deu causa à demanda? Olha o princípio da causalidade. Quem deu causa à demanda? Aquele que não teve e que não quis a composição amigável, ou que dificultou a composição amigável. Essa é a ideia, e também pautada pela boa-fé. Tá bem? Isso, na minha opinião, é claro. Estava olhando aqui, mas acho que nós não temos... eu vou analisar aqui. Do QIA. Pessoal, desculpe, eu não sabia que tinha aqui mais uma caixinha de perguntas, viu? Eu tô... legal. Eu estava olhando só o chat. Peço desculpas, eu estou aprendendo aqui. Antes de entrar aqui, então, no tema da aplicação, eu vou fazer essas reflexões aqui com vocês, tá bem? Peço desculpas pela demora. Eu vou responder em ordem, tá bem? Material da palestra, Dr. Wilson, eu acho que nós já respondemos. Com relação à taxa de corretagem, é cabível o pagamento ao comprador? É cabível, nesse caso, de desfazimento de compromissos de promessas de compra e venda. É cabível, tema 938 do STJ, desde que se comprove que ficou muito claro no compromisso de compra e venda firmado, primeiro, a responsabilidade e, segundo, o valor. Não adianta, como se faz, depois que a ação já está em curso, eu trazer um valor qualquer. Isso acontece com muita frequência. Então, eu sugiro muito que você possa ler, doutora, a senhora possa ler, doutora Andréia, o tema 938 do STJ, o que foi decidido lá é um acórdão longo, mas ele é uma aula de direito civil para todos nós. Tá? Por quê? Pelo dever de informação, que é dever anexo, que decorre da boa-fé objetiva, é um dever lateral,
Não é permitido que eu simplesmente cobre depois de firmado o contrato. Eu tenho que trazer a previsão. Quem está assinando, lembre, quem está assinando, via de regra, é vulnerável. É o conceito de vulnerabilidade. É a teoria finalista mitigada. É a vulnerabilidade que conta. O que é vulnerabilidade? É a falta de conhecimento. Tá? Então, é cabível pelo adquirente, desde que esteja bem claro. Eu não posso simplesmente falar, vou transferir para você. Quanto? Quanto eu vou perder no desfazimento? Se eu for perder 200 mil, eu não quero. Tá bem? Eu espero... Eu acho que eu estou respondendo em público aqui. Doutor Marco, o senhor acha que se trata de cláusula penal punitiva no ordenamento jurídico brasileiro? Eu acho, doutor Marco, e acho mais. O 413 do Código Civil, ele autoriza o juiz a sua faculdade de ofício a reduzir a penalidade, na minha opinião. Né? Ela está punindo a parte que desfaz o negócio. Tudo bem, prefixou as perdas e danos. Mas o juiz, pelo 413, ele tem a faculdade de reduzir de ofício, equilibrar, a depender do caso. 50% de 50 mil dá 25 mil. A correção estabelecida ainda pelo índice contratual, nós temos acompanhado a loucura que os índices têm causado, né? A alteração tem causado. Por exemplo, haja visto o IGPM. Então, eu acho, sim, doutor Marco. Doutora Maria, é um pouco longo, então peço desculpas de me aproximar tanto aqui para ler. Esses dias chegou um caso no escritório no qual a locadora fez toda a negociação com a imobiliária, mas no contrato estavam os proprietários do imóvel com o locatário. A locadora fez toda a negociação com a imobiliária, mas estavam os proprietários do imóvel com o locatário. Ela ingressou com uma ação de danos morais em face da imobiliária, mas o juiz entendeu que o responsável era o proprietário, mesmo a imobiliária sendo intermediadora, e ela nunca teria tido contrato direto com eles. A locadora fez a negociação com a imobiliária, mas no contrato estavam os proprietários do imóvel como locatários. Eu não sei o motivo dessa ação de indenização por danos morais, mas há sim uma relação de consumo. No final, há uma pergunta: não há uma relação de consumo entre ela e a imobiliária? Claro que há. A questão é qual é o motivo da indenização, quem está reparando o dano, por que está sendo condenado, se é que foi reparado, e, eventualmente, pode-se trazer o responsável ao processo, a depender aqui. Eu não entendi aqui, mas eu acho que espero ter respondido. Tá bem? Eu acredito que tenha respondido todos. Acho que tem mais uma aqui. Deixa eu olhar o nosso chat. Doutores, eu peço paciência porque eu não sou... Meu apelido é Benjamin Button, aqui com tecnologia, viu? Então, eu peço desculpas. Deixa eu tentar achar o chat aqui de novo. Legal, não tem mais perguntas, não é? Fechado. Por fim, eu quero discutir algo que é a aplicação da lei. Nós temos a Constituição Federal, temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a LINDB, e ela vai trazer alguns conceitos, especialmente nos artigos 4 e 5, 4º, 5º e 6º. E vai tratar especificamente do ato jurídico perfeito. E vai falar que a lei posterior não vai tocar no ato jurídico perfeito.
Será que o ato jurídico perfeito não é a manifestação de vontade das partes, livre, de acordo com a lei que vigia? Perfeito. É justo que eu pegue uma pessoa que assinou um compromisso de compra e venda, tanto pela incorporadora quanto pelo adquirente, e submeta as penalidades, as especificidades de uma lei de 2018? Vamos supor o seguinte: comprei um imóvel para entrega em 2017. Ou comprei em 2016 para entrega em 2019. Veio a lei em 2018. Eu não quero mais esse imóvel por algum motivo, não consigo pagar, ou a obra atrasou. Será que eu estou submisso à lei que não existia na época que eu firmei esse compromisso ou essa promessa de compra e venda? Será que eu vou ter que pagar a corretagem? E aqui coloquei algumas assertivas para a nossa reflexão. Primeiro, o ato jurídico perfeito é a manifestação de vontade à época do conjunto das normas vigentes. Ah, mas não tinha norma que regulamentasse. Opa, mas eu tenho a lei de corporações, a 6766, que é o parcelamento do solo, decreto 58 de 37, tem o Código Civil, tem o Código de Defesa do Consumidor. Segundo, a norma ela é feita para valer no futuro e não no passado. Já fiz a menção aqui à LINDB e à nossa Constituição Federal, artigo 5º, inciso 37. Então, a lei dos distratos, ela não pode prejudicar o ato jurídico perfeito. Qual é o ato jurídico perfeito? É o compromisso firmado antes da vigência da lei. Tá bem? Em Roma já se dizia o quê? Tempus regit actum, quer dizer, o tempo rege o ato da manifestação de vontade. E aqui coloco a conclusão, que é os compromissos e promessas de compra e venda, firmados antes da publicação da lei, ainda que seja um dia antes. Nós tivemos alguns casos assim, as pessoas firmaram uma semana antes da lei. Antes, não se aplica a lei. Esse é o entendimento majoritário no Tribunal de Justiça de São Paulo e também no STJ. Eu encerro aqui o compartilhamento da tela. Doutora, eu não tenho aqui um livro para indicar dessa lei, mas eu tenho alguns livros, se me permite, é claro. O primeiro é José Osório de Azevedo Júnior, O Compromisso de Compra e Venda. Inclusive, eu estou com alguns livros em cima da minha mesa aqui, porque eu estava escrevendo exatamente sobre esse tema, que é um tema de maior, que me toma mais tempo de estudos. Vou trazer até para que todos possam ver, de repente, pode ser de utilidade para alguém. Ele está aqui. Sobre esse tema, aqui, esse é o livrinho. Acho que a gente encontra com facilidade no estante virtual. Deixa eu tirar a lei aqui. Esse livro é muito importante para o tema, tá bem? Editora Malheiros, chama-se Compromisso de Compra e Venda. E sobre a resolução, não conheço um livro melhor do que esse também. Extinção dos contratos por cumprimento devedor, foi Rosado de Aguiar Júnior, né? Aí nós temos outros também, Agostinho Alvim, enfim. É uma lei muito nova, né? Tem alguns... o Ibradim lançou uma coletânea sobre o livro. É possível você pesquisar. Ibradim, Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário, lá tem uma obra também, eu não estou com ela aqui, eu tenho ela no escritório, é bastante completa também, mas eu sugiro a leitura da base, porque lendo a lei você já vai ter o entendimento, é simples as alterações que foram realizadas. Eu não sei se tem mais alguma pergunta. Eu acredito que não tenha mais nenhuma pergunta, eu fico à disposição de todos, agradeço pela atenção, agradeço novamente ao AB, especialmente ao Dr. Rodrigo Carpá, pela oportunidade, fiquei muito feliz.
Paulo, nós que agradecemos a sua brilhante palestra, compartilhar os seus ensinamentos. Você deixou os seus contatos, se você puder colocar aí no chat os seus contatos. Agradecer a todos que tiveram também conosco nessa noite, nesse webinar. E, Paulo, espero que você aceite o próximo convite para uma oportunidade em breve, sempre muito elucidativo e muito completa a sua palestra. Muito obrigado. Obrigado a todos. Uma boa noite. Vou